Você não vai rir não, né? Você já tá rindo. Tô falando rir, uai. Tá, a Safira Puc tá aparecendo? Senhora. Então tá. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vim responder a book tag já faz 84 anos. Essa tag ela foi criada pelo Christian Assunção, do canal Christian Assunção, que é baseada naquele meme tão famoso do já faz 84 anos, da velhinha lá do Titanic, que muitos de vocês já devem ter visto por aí, tá? Então essa tag ela é dedicada a gente pensar no passado e responder sobre livros que a gente leu há muito tempo ou que a gente quer ler e por aí vai, tá? Ela é uma tag bem curtinha e eu achei ela bem legal e aí por isso que eu resolvi responder. Então vamos lá pra tag sem enrolação, né? Primeira pergunta, um livro que você abandonou há muitos anos? Essa pergunta eu tive uma certa dificuldade, porque eu sou aquela pessoa com a memória de milhões, memória de alface, que lê as coisas e esquece quando que leu. Então eu tive que ir lá no meu Scooby, aliás, se você quiser me adicionar, o link vai estar aqui na descrição, para ver qual foi o livro que eu abandonei há muitos anos. E aí eu achei um que se chama O Demonologista, do Andrew Piper. Eu vou deixar a capa aqui na tela para vocês verem. Eu nem tenho esse livro mais, aliás, porque ele é um livro de terror, mas eu não senti medo e aí eu fiquei um pouco decepcionada com a história. Eu não lembro muito bem a premissa, tá? Mas basicamente, se eu não me engano, aqui a gente vai ter um pai que vai ter uma coisa com a filha dele. Eu acho que a filha dele vai ser pega pelo demônio ou vai ser possuída. Uma coisa assim meio doida. Só que o livro ele fica dando voltas e mais voltas e não... Sei lá, eu acho que eu tava esperando uma coisa meio O Exorcista, sabe? Uma coisa bem macabra, bem doida, mas não rolou. Eu achei o livro bem chato. Se eu não me engano, eu acho que eu li ele até na metade e depois eu resolvi largar porque não rolou pra mim. Ele foi um dos primeiros livros assim que eu abandonei. Muito provavelmente devia ter livros anteriores, mas não tinha no Scooby e eu não conseguia me lembrar, então vai esse mesmo. Segunda pergunta. Um livro que todo ano você diz que vai ler, mas não lê. Gente, quem acompanha já deve estar querendo assim, já tá querendo me matar, porque todo ano eu falo que vou ler a Eneida do Virgílio, tá? Não tô com o volume aqui porque ele tá lá em Mariana, eu tô em Ouro Branco hoje, então eu vou botar a capa da minha edição aqui. Todo ano, acho que desde 2019, eu tô falando que eu vou terminar de ler ele, porque é um livro que eu já comecei, que eu quase acabei, mas eu não finalizei ele. Então, todo final de ano, toda a tag, meta que tem, eu falo que vou terminar de ler ele, mas isso nunca acontece. Terceira pergunta, o livro mais antigo da estante. Na tag do Christian, ele respondeu que essa pergunta poderia ser um livro antigo de fato, que já está assim, há muitos anos na sua estante, um livro que foi passado pelo seu pai ou pela sua mãe, ou o livro mais antigo que você comprou. E como eu não lembro qual foi o livro mais antigo que eu comprei, eu acabei escolhendo o livro que era da minha mãe, ou seja, o livro mais velho que tem na minha estante, pelo menos que eu sei, porque tem aqueles livrinhos do sebo que às vezes a gente compra que pode ser que sejam mais velhos. Então eu escolhi aqui esses 4 livros que eram da minha mãe, ó, nessas edições bem antiguinhas da Ática, que, sei lá, gente, esses livros devem ter a minha idade ou se bobear mais. Então aqui nós temos o Birajara, do José de Alencar, Revolução em Mim, da Márcia Cupstas, A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo e O Moço Loiro, também do Joaquim Manuel de Macedo. Desses aqui, eu já li o Birajara, porque eu estava lendo a trilogia indianista, então ele faz parte e aí eu peguei para ler também. Ah lá, a coelha. Pergunta de número 4. Um livro que marcou a sua vida. Gente, a Safira Puc tá aparecendo, Brian? A Safira Puc hoje tá fazendo participação especial no vídeo, tá, gente? Porque ela é muito curiosa, não consegue ficar quieta, então vocês vão ficar escutando ela respirando aqui, passando pra lá e pra cá, tá? Mas voltando à tag, né, a pergunta de número 4 é um livro que marcou a sua vida. E pra essa eu escolhi O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë, que foi, inclusive, né, a resposta da próxima pergunta, né? O primeiro livro clássico que você leu.
E de fato foi o primeiro clássico que eu fui até o final, que eu li e que eu gostei e que virou um dos meus grandes favoritos da vida. Por isso que eu coloquei ele aqui nessa categoria de um livro que marcou a sua vida, porque a partir dele, depois que eu li ele, comecei a ler mais clássicos, abrangi um pouco do meu gosto literário, comecei a ler mais coisas diferentes do que eu lia antes, então não tinha outro livro para colocar a não ser este. Aliás, leiam esse livro porque ele é maravilhoso, é impecável. Eu sei que ele é um livro assim que às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade, mas esse ano eu prometo que eu vou reler. Vou fazer um vídeo bem especial para vocês, tá? Eu vou convencer vocês a lerem. Sexta pergunta. O primeiro calhamaço que você leu? Essa pergunta, assim como a primeira, foi difícil. Não sei, eu peguei um aqui, mas eu não tenho certeza se ele foi o primeiro calhamaço que eu li. Porque muitos dos livros que eu lia quando eu comecei a minha vida de leitora, eu já não tenho mais, passei pra frente. Mas, olhando no Scoop, puxando lá na minha memória de milhões, eu cheguei à conclusão que eu acho que o primeiro calhamaço mesmo, assim, um livro que tinha mais de 500 páginas que eu li, foi O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss, que inclusive também poderia estar na categoria de um livro que marcou a minha vida, porque esse livro ele é sensacional, um dos meus favoritos da vida. Infelizmente o tio Rothfuss tá tipo o George Martin, não lança o terceiro volume nunca, né? Então a gente só tá aqui por enquanto com o primeiro e o segundo. Não vou me deter muito na sinopse desse, porque eu já falei tanto desse livro aqui. Inclusive tem um vídeo aqui no canal com 5 motivos para ler O Nome do Vento. Vou deixar linkado aqui nos cards, que eu não sei que lado que vai aparecer, mas vai aparecer aí pra vocês e aí vocês assistam. Mas aqui basicamente o que a gente vai ter é uma alta fantasia, bem no estilo de Game of Thrones. Então se você gosta dessa fantasia mais medieval, com um mundo criado, com seres próprios, essa coisa da magia, você com certeza irá adorar este livro. Sétima pergunta. Um livro que você leu, mas não gostou da adaptação. Gente, para essa eu poderia pegar assim, ó, muitos e muitos livros, porque assim, praticamente todo livro que eu gosto que é adaptado, a adaptação fica uma bosta. Mas para essa eu escolhi um do meu autor favorito e um filme que eu acho que algumas pessoas talvez não vão gostar muito da minha resposta, que é O Iluminado, do Stephen King. Eu li O Iluminado no ano passado para o Halloween e foi um dos meus livros favoritos do autor. É um livro que eu gosto demais. E depois, né, já seguindo, aproveitando assim que eu já tava lá na vibe do mês do horror, né? E aí peguei para assistir a adaptação, que é do Stanley Kubrick, que é um diretor assim bem famoso, as pessoas falam muito bem dele. Mas eu detestei a adaptação. Eu achei que ficou péssima. Assim, gente, eu acho que como um filme, só um filme, a pessoa que não lê o livro, vê o filme, deve funcionar. Mas como eu li o livro, eu sei tudo que envolve aqui, né, os poderes do Danny, toda a relação, eu não gostei, gente. Eu achei que o filme, ele não soube aproveitar muito bem essa questão da iluminação que o Danny tem. Os poderes dele não são bem explicados ali. O Sr. Halloran, que é um personagem fundamental aqui no livro, foi completamente desperdiçado no filme, sabe? Ele só aparece lá em uns momentos e no final ele, sabe, não teve o mesmo fim. Aquelas, assim, gente, sério, era pra ser um filme de terror, mas eu foi rindo no filme, principalmente no final, naquela cena do Jack congelado. Eu ri demais, gente, não deu. Chegou em certo momento que eu só tava querendo que o filme acabasse. Tipo assim, cheguei na metade do filme e tô assim, gente, esse filme não vai acabar. Quase que eu larguei pra lá. Só que eu falei assim, eu já tô aqui, vou terminar de ver pra não poder falar mal com propriedade, né? E pelo visto tá sendo uma tendência minha a não gostar das adaptações do Stanley Kubrick, porque outro livro também que eu li e que ele fez uma adaptação que eu não gostei é O Breve Romance de Sonho, uma novela do Schnitzler, que é um escritor austríaco. O nome do filme ficou como, em português ficou como De Olhos Bem Fechados, tem disponível na HBO Max, e eu também detestei a adaptação dele, tava conversando com uma amiga minha já, que como ela disse, o Stanley Kubrick faz filmes para machos e apenas, é um filme de macho para macho, porque ficou assim, péssimo. Eu tava querendo até pegar pra ver algum filme dele que não fosse uma adaptação, pra ver se o negócio é com o estilo dele mesmo, enquanto diretor, ou se é só o problema com as adaptações. Oitava pergunta. Um livro que você não conseguiu parar de ler. E para essa eu escolhi um livro clássico de uma das irmãs Brontë, que é o Jane Eyre. Eu lembro que a minha amiga Tuti tinha começado a ler esse livro
E aí ela tava falando muito bem, a Bruna Martioli também tava lendo na época, se eu não me engano foi em 2020. E aí eu tava vendo a Tuti falando, a Bruna falando, eu falei assim, eu vou baixar esse livro no meu Kindle também. E aí eu baixei naquela edição da Landmark, péssima. E eu, assim, gente, fui assim, devorei o livro, eu li ele muito rápido. E como eu tava lendo no Kindle, eu não sabia que o livro era desse tamanho, que ele era um calhamaço. E aí depois que eu fui ver, que assim, meu Deus, eu li esse livro enorme, numa rapidez, assim, que eu fiquei chocada e também se tornou um dos meus livros favoritos da vida, tá bom? Infelizmente não temos vídeo aqui pra ele no canal, mas eu pretendo reler ele nessa edição lindíssima da Zahar e fazer um vídeo aqui pra vocês, mas caso vocês queiram saber a minha opinião, lá no meu Instagram, no IGTV, tem um vídeo pra este livro, tá? E ele tem spoilers em algo, assim, eu não diria que é spoilers, porque pra mim o clássico, ele é um livro que independe do spoiler, mas para algumas pessoas pode ser, tá? Então cuidado ali na hora que estiver chegando, acho que lá pra... Eu acho que eu aviso, tá? Mas enfim, avisando que tem um vídeo lá, caso vocês queiram ver. Nona pergunta, um livro que sobreviveu à releitura. Para essa eu vou responder com O Grande Gatsby, do F. Scott Fitzgerald, que esse livro aqui é a primeira vez que eu li, ele já foi um favorito, eu já contei pra vocês aqui em um vídeo qual foi a minha relação com esse livro, que eu meio que já cheguei nele gostando dele por causa de uma música da Lana Del Rey. Então eu já estava com grandes expectativas, só que esse livro ele cresceu pra mim na releitura, eu peguei mais coisas que eu não tinha pegado na primeira leitura, acho que porque também eu estava lendo numa edição também não muito boa, da Landmark, também, né, então ele foi um livro que valeu muito a pena reler pra mim. 10ª pergunta, um livro que vale a pena reler. Para essa pergunta, eu vou responder com o Maria Antonieta, do Stefan Zweig, que é um livro de não ficção, uma biografia que o Stefan escreveu para esta rainha que foi guilhotinada, né, como vocês sabem, que deu encadeamento à Revolução Francesa e todas aquelas questões. E eu acho que esse livro ele vale a pena reler, acho que só pelo fato da escrita do autor. É uma escrita muito bonita, que prende muito a gente, apesar do livro ser um calhamaço. Ele é um livro que você começa a ler e você não quer parar de ler, porque ele te prende e também eu acho que ele é uma ótima opção para quem está querendo começar a ler não ficção, porque em diversos momentos parecia que eu estava lendo um romance, então eu tinha que ficar me lembrando que esse livro aqui não era um romance, que de fato as coisas que estavam aqui aconteceram, tá? Então tem algumas coisas que são bem cruéis, mas é um livro incrível, só pra vocês terem noção, olha o tanto de marcação que eu fiz nele. Então daí vocês já pegam como o livro é bom. E além dele, eu vou fazer uma menção honrosa a Ulisses, do James Joyce, que pra quem tá me acompanhando aí há mais tempo sabe que eu estou lendo esse livro. E ele é um livro que não é que nem que vale a pena a releitura, é que ele precisa de uma releitura. Porque a primeira leitura é só que você lê, sim, conhece ali o que o autor tá falando, mas você não entende nada. Aí você precisa ler ele mais vezes, né, que ele é desses livros que cresce com a releitura e que é até bom você ler de novo para você captar outras coisas que você não pegou numa primeira leitura, tá bom? E agora, indo para a última pergunta. Um livro que você leu, mas não entendeu tudo. Para essa eu vou responder com 2, vou trapacear um pouquinho. O primeiro é um conto ou uma novela da George Eliot que se chama O Véu Erguido. Tem uma edição disponível no Kindle Unlimited, caso vocês queiram ler. Só que assim, eu acho que é uma novela, enfim. Essa novela tem algumas questões que não ficam tão claras. Algumas coisas meio... Não é bem sobrenatural, mas tem algo ali da psique do personagem, talvez, que não fica tão claro. E aí eu fiquei me perguntando, assim, o que foi real e o que não foi. A atmosfera daquela novela me lembra um pouco a atmosfera de Frankenstein. E é muito boa, tá? Não que eu não tenha gostado, mas eu acho que eu preciso reler de novo O Véu Erguido para ver se eu entendo ele 100%. E um outro livro que eu vou responder é A Outra Volta do Parafuso, do Henry James, que tem uma resenha aqui no canal, caso você queira ver e entender melhor o que eu achei desse livro, o que não ficou tão claro pra mim. Porque o que acontece é que a gente vai ter aqui uma história sobre fantasmas, só que em dados momentos não fica tão claro se de fato tem fantasmas aqui mesmo,
ou se é uma coisa mais da cabeça da personagem que está contando essa história. E fica meio assim confuso, a gente não consegue saber. Então, quando você termina o livro, você fica se perguntando o que aconteceu ali com essa mulher para ela crer que tinha esses fantasmas, se de fato tinha ou se era algo da cabeça dela, se ela ficou doida, o que foi, isso não fica claro. Então também acho que é um daqueles livros que você também precisa reler para você entender direito o que aconteceu. Então, gente, essa foi a tag, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui pra mim as suas respostas pra tag, qual livro que você não entendeu, precisou reler, ou enfim, o livro mais importante da sua vida, vou adorar saber. Lembrando que, se você quiser ajudar o canal, eu tenho um link de afiliada na Amazon Submarino, Americanas e Shoptime. E quando você compra por esses links, eu recebo uma pequena comissão e o valor não se altera em nada para você. E se você quiser ajudar mais ainda, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Então é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo.